Alô você! Bem, galera, um assunto bem bacana foi exposto aqui nos comentários e o legal é que no mesmo vídeo veio mais uma pergunta no mesmo segmento, né? Como fazer uma boa prova? Olha, eu sempre costumo brincar, né, nos meus eventos de como estudar para concurso, e digo assim, a forma de fazer uma boa prova é sempre a melhor forma que você treinou. Treino, jogo é jogo. Tem o Thales Moraes, por exemplo. O Thales tem uma história legal também, história em tribunais, passou em vários concursos, também de polícia. E eu tenho uma forma bem diferente de fazer a prova do Thales. Eu vou começar por aí. Não existe fórmula mágica. A melhor forma de fazer uma boa prova é fazer uma boa prova estudando. Você tem estudo e teve tranquilidade. O que eu posso passar é a experiência minha. Como eu fiz para melhorar? Porque eu comecei a estudar em 98, e na época não tinha internet, ninguém explicava. Tinha internet, mas era aquela de escada, curso preparatório online, esquece, era tudo telesala. E eu não tinha muita instrução. E por muito tempo eu estudei de qualquer jeito. E eu não desenvolvi nada, né? Na verdade, eu aprendi com um amigo meu que passou para a Receita Federal do Brasil a me organizar nos estudos. E desde então eu segui a metodologia, mudei, adaptei um pouquinho a mim, repassei para vários alunos e deu muito certo. Principalmente na carreira policial, né? Que é aquela escadinha, turma regular, exercício simulado. Tem gente que fala assim, Evandro, eu acho muito caro as videoaulas, eu não vou pagar, vou estudar em casa sozinho. Pô, legal, cara. Se você é um cara autodidata, faça. Se você consegue comprar um livro de direito penal gigantesco para agente escrivão da polícia, tá? Por exemplo, quando você vai estudar para delegado de polícia, por exemplo, que nós entramos na carreira agora, tem que ter livro, tem que ter doutrina, faz parte do show, tá? Aí não tem jeito, tem que ir para livro. Só que quando você está estudando ali para uma base mais elementar, tipo Polícia Federal, Polícia Rodoviária, importa mais a fórmula mais básica do negócio, principalmente nos direitos, e saber o conteúdo, fazer bastante exercício simulado e ficar retornando. A minha forma de estudar é, eu sempre gostei de assistir aula, tá? Eu me sinto bem com a aula. Independente da opinião de vocês têm que se analisar, se autoanalisar. Se você se dá bem com o aluno, não. Eu não me dava bem só lendo PDF, cara. Eu gostava de fazer o seguinte, até hoje eu gosto, tá? Pego a aula, assisto a aula e anoto o tópico no caderno. Vou dar uma ideia vou dar um exemplo de português, né? Eu pego lá o tópico, oração subordinada adjetiva. E o professor vai ensinando e eu vou colocando o conceito e os exemplos do professor. O Evandro, que é empresário, viajou. Aí eu sei que eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, uma oração principal, outra oração subordinada, que o que é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele obrigatoriamente dá início a uma oração subordinada adjetiva. Que o que funciona como sujeito da oração subordinada. Que o que é elemento anafórico e se remete ao termo antecedente e funciona como sujeito da oração reduzida, da oração subordinada. Então eu anoto tudo, coloco todos os dados elementares que tem que ter ali. E o próximo passo, lógico, eu monto caderno sobre todas as perspectivas de todas as matérias, no caso de carreiras policiais, português, informática, raciocínio lógico matemático, matemática, geopolítica, administrativo constitucional, penal, processo leis, contabilidade, trânsito, no caso da PRF, enfim, eu separo a matéria inteira de acordo com o edital no caderno, via nas aulas, tópico a tópico. E o interessante é que quando eu monto, eu tenho muita organização. O meu caderno é assim, se eu coloquei oração subordinada adjetiva, eu uso ela na folha 1 e 2 do caderno. Geralmente eu deixo uma folha em branco e passo para os próximos tópicos. O meu caderno fica muito separadinho por tópico dentro da aula do professor, porque ele organiza o edital inteiro. Aí eu assisti português inteiro, montei o caderno inteiro. Depois disso, eu olho menos conteúdos de português e massacro das questões. E aí as questões hoje estão muito fáceis. A gente, por exemplo, aqui da UFOCOM, a gente separa questões por tópico. Aí eu pego o tópico da questão, a oração subordinada adjetiva e desando a fazer exercício. Aí eu erro, X assunto. Geralmente o assunto que eu errei, eu vou no caderno. Se o caderno não responder, eu pego aquele assunto e completo o caderno. Tiro dúvida com o professor, assisto a aula de novo para saber se eu perdi alguma coisa. O caderno fica completinho. A próxima fase é meter a moer nos simulados. Então eu começo, isso é bem fácil, é cíclico, tá? Às vezes, na época eu fazia simulado até sem ter todos os conteúdos, mas o importante era você estar ativo ali, com o tempo a coisa vem. E aí eu fazia simulado, só que eu revisava um por um exercício de simulado e errava e ia no caderno.
Eu acho que o meu grande ponto de sucesso depois que eu comecei a passar em vários concursos foi porque o meu caderno tava do caralho. Eu até brincava lá na academia do concurso público, não havia questão que o meu caderno não respondesse. E se houvesse questões que o meu caderno não respondesse, eu pegava a questão e jogava lá dentro do caderno e completava. Então o meu caderno estava sempre completo. Eu lembro que quando eu saí da academia do concurso em 2005, porque eu assumi, não, 2006, que eu assumi dia 10 de agosto de 2006, agente penitenciário federal. Quando eu retornei para estudar, eu já era dono de curso preparatório, já era dono de servidor, tá? 2009, que foi o último grande concurso que eu passei, que foi para escrivão da PF. Eu peguei meu caderno e passei a limpo todas as matérias, cara. Eu tava bem atarefado dando aula e tal. E fiz rápido, sabe? E eu fazia isso estilo revisão. E depois da revisão, moí em exercício, moí em simulado, acabou. Passei e foi o grande segredo do meu sucesso. Mas esse sou eu. Tem pessoas que gostam diferente. Por exemplo, o Thales não monta caderno, o Thales monta fichário. Cara, eu sou bagunçado, se eu montar fichário, zoa tudo. Outra, eu não gosto de caderno das matérias, eu gosto de um caderno por matéria. Outra, eu tenho mania, eu não gosto de caderno de espiral. Eu gosto daqueles cadernos de lombada redonda. E aí eu tenho vários cadernos que eu sou muito organizado. Os exercícios da matéria, eu pegava, vamos supor, o professor dava uma bateria de exercício, né? Eu pegava o exercício do tópico e eu sempre imprimia 2 folhas. Uma que eu fazia com o professor e outra em branco que eu deixava para fazer em casa. Depois eu vi o que eu comparava. Então eu fazia sempre 2 vezes. E quando eu estava no simulado, se eu errasse, eu ia nos exercícios para conferir o tópico. Quando saiu o edital, eu estava com o caderno Motherfucker, então foda. Então no edital, nos editais eu olhava pouquíssimo conteúdo, mas eu moía bastante nos exercícios, muito nos exercícios. É o que eu faço. Eu boto tipo 70% das aulas quando estão abertas, só exercício. Mói nos exercícios. E muito simulado, toda semana simulado. Sem o edital, eu fazia 3 simulados por mês, com o edital 4. É o que eu uso hoje no Alphacom. Vocês fazem 3, com o edital 4. E acelerava muito a correção dos simulados, acelerava os exercícios. Essa mecânica, ela vai funcionar. Aí você vai e faz a prova. Putz, cara, aí chegou na prova. Aí o efeito técnica você já tem. Você estudou e tá tudo aqui. Agora é só saber reviver aqui e botar na prova. O problema é que aquela parte emocional acaba te arrebentando e você às vezes não consegue transmitir isso para a prova. Aí você começa a se arrebentar. Ou seja, o fator emocional, eu costumo dizer que é o fator de sucesso ou fracasso na sua prova também. Aí tem, na fase de como fazer uma boa prova, você tem que dormir bem um dia antecedente. O que é dormir bem um dia antecedente? Eu dou salve e graças quando a prova é à tarde. A prova de manhã pra mim sempre foi uma merda. Porque quando a prova é à tarde, o que eu faço? Geralmente eu passo um dia antecedente fazendo revisão. Sempre participei de super revisão de véspera, tá? Eu acho que não é pra te salvar, mas não é pra você salvar a prova inteira, mas é pra você salvar 1 ou 2 questões que você não sabe. E como eu ficava ansioso antes da prova, ficava estudando e revisando até os 45 do segundo tempo. Cara, minhas provas que eu passei, eu ia dormir, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Você não ia fazer a prova cansado? Lógico que não, a prova era 2 da tarde. Geralmente eu dormia até 10, 10 e meia da manhã. Não almoçava, tomava um café bem completo e levava umas barrinhas para comer na hora da prova. Porque eu sempre gostei de ir com um pouquinho de fome para a hora da prova, que me deixa alerta. E quando eu chegava na prova, eu sempre falava uma frase, que é assim, é só mais uma prova. Se eu não passar nessa, vem outra. O tempo vai passar, o tempo é relativo. Então eu conversava comigo mesmo. É engraçado que hoje eu treino bastante, o pessoal viu minhas fotos no Instagram e tal, do meu corpo. E a minha perna era a pior parte que eu tinha, né? Minha perna era uma merda. E eu aprendi uma coisa de fazer prova que eu usei para os meus treinos. Eu falava comigo mesmo, assim, eu conversava com as minhas pernas no chuveiro, vocês são umas merdas. Mas a cada dia a gente vai melhorar um pouquinho e vocês vão ficar boa. Hoje, depois de 1 ano e meio, o melhor músculo que eu tenho é minha perna. E eu tenho muito orgulho da minha perna. A mesma coisa é o orgulho das minhas provas. Elas foram melhorando de tempo em tempo, elas foram se desenvolvendo. E assim, as coisas não acontecem do dia pra noite, galera. Então, tenham paciência, vai dar certo. Eu demorei 10 anos para passar num concurso, não tem problema. Se você tinha 30, você passou os 40, você ainda vai ter mais 30 anos para trabalhar. Se você tinha 40, você passou os 50. O negócio é não desistir, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, fórmula mágica para fazer prova, não tem. Se você tava esperando, se fudeu. Tempo passar em prova, não sei. Cada um tem o seu. Eu demorei, mas tem gente que demora menos. Dica final que você daria: não pare. Odeie ser normal, não pare. Se é 365 dias, dá 45 dias de folga para tua cabeça e o restante estude como se fosse o último dia da sua vida, para que você deixe um legado e orgulho para tua família. Tá aí as melhores dicas para se fazer uma prova: paciência, muita dedicação, estudo, constância e técnica.
E na hora da prova, saber essas dicasinhas finais aí que vão sempre te ajudar. Fica com Deus, forte abraço e alô você!